em casa serviremos ao Senhor. Diz assim o texto sagrado: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangiu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este passa sempre por nós, é santo homem de Deus. Façamos, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com tanta abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale ao seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: olha, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu Senhor, homem de Deus, não idas da tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz o filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Eterno Deus, foi lida a tua palavra, e agora nós te pedimos em nome de Jesus, continua falando conosco, Senhor. Manifesta, Senhor, a tua glória pela tua santa bendita palavra. Esse é o nosso clamor, a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tomem assento, queridos. Eu quero convidar os adolescentes para que venham aqui para o altar. Todos os adolescentes, por favor. Todos os adolescentes, as adolescentes, todos vocês, venham cá. A partir de hoje, os nossos adolescentes, já que nós estamos com dificuldade para o horário da escola bíblica dominical, os nossos adolescentes vão ser ministrados, uma aula especial, um assunto para eles, que eles sejam alimentados e abençoados também pela palavra de Deus, e assim será toda quinta-feira. Por isso eu quero dizer para você que tem filho adolescente, que venha à igreja na quinta-feira, traga os seus filhos, para que eles também sejam ministrados pela palavra do Senhor, numa linguagem deles, para eles, que eles sejam abençoados por Deus. Amém? Vamos orar pelos nossos filhos, vamos estender as nossas mãos sobre eles. Grande Deus, que o Senhor esteja sobre cada um deles, abençoando de forma toda especial, que eles sejam abençoados pela tua palavra, instruídos e capacitados por ti. Usa, Senhor, os professores com poder e autoridade, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem ir. Essa mulher tinha praticamente tudo na vida. A palavra relata essa mulher como uma mulher rica, uma mulher que possivelmente seu marido era bem empregado, ela talvez viesse de uma família bem estruturada. A verdade é que essa mulher é tipo da mulher, ou tipo da família, que visivelmente ou aparentemente não tem problemas, não tem lutas, não tem dificuldades. Observe que quando ela recebe o profeta, a palavra ela começa a trazer ao nosso conhecimento a história dessa mulher, e começa dizendo que ela era uma mulher rica, tinha seu marido, tinha sua história, morava no meio do seu povo, aparentemente já não tinha problema. E Eliseu
pede para saber se ela tinha algum problema. Eliseu pede para saber se ela vivia alguma dificuldade na sua vida, porque ele queria ajudá-la. Afinal de contas, quando Eliseu passava por Sunem, quando ele ia para a cidade daquela mulher, ele se hospedava na casa daquela mulher. A primeira vez que ele passou, ele recebeu ali um prato de comida, um pedaço de pão, se alimentou, passou a noite. E a mulher, vendo em Eliseu um compromisso verdadeiro com Deus, vendo que Eliseu era um homem de Deus, ela então constrói para Eliseu um quarto no fundo da sua casa e mobília aquele quarto. Então Eliseu, sempre que ia para Sunem, parava na casa da mulher sunamita, se hospedava, alimentava, tomava o seu banho e passava uma noite aconchegante. Por quê? Porque ela lhe proporcionou isso. E Eliseu, grato por ela ter proporcionado isso a ele, o que ele faz? Ele manda perguntar se ela precisa de alguma coisa. Se ela precisa de alguma coisa diante do rei, ela disse: não preciso de nada diante do rei. Se ela precisa de alguma coisa diante do comandante, ela disse: eu não preciso nada diante do comandante. Se ela precisa de alguma coisa diante das autoridades, ela disse: eu moro no meio do meu povo, eu tenho tudo o que eu preciso, eu estou bem estruturada, eu estou bem organizada, eu estou bem definida na minha vida. Queridos, porém Eliseu insiste em perguntar, Eliseu insiste em querer saber a respeito daquela mulher. E Geazi, seu servo, seu ajudante, seu companheiro, ele vira para Eliseu e diz: olha, ela não tem filhos e o seu marido é velho. O que aparentemente parecia uma família perfeita, de repente não é. O que aparentemente parecia ser alguma coisa tranquila, uma família sem problemas, na verdade não é. Era mais uma aparência. E para a realidade do tempo de Eliseu, dos dias de Eliseu, e para a cultura daquela mulher, era muito importante ela ter uma família, ela gerar filhos para o seu marido. Do contrário, o nome do seu esposo, o nome da sua família não seria dado continuidade, morreria ali na sua casa, na sua geração. Aparentemente aquela mulher, aquela família não tinha problemas, mas quando o profeta começa a especular, começa a perguntar, começa a querer entrar na intimidade daquela mulher, na história daquela mulher, foi descoberto então que existia sim um problema e que aquela aparente perfeição na realidade escondia uma necessidade na família daquela mulher. E essa necessidade era tão grande, tão real, que quando o profeta declarou: dentro de 1 ano você vai conceber e dar à luz a um filho, ela ficou apavorada. Tão grande a emoção naquela mulher que ela chamou o profeta de mentiroso. Não mintas para a tua serva, meu senhor, não mintas para mim. Ou seja, eu não estou de brincadeira, esse assunto é muito sério, isso é muito sério para você estar falando sobre isso comigo. Meu marido já é velho, possivelmente como homem ele já não dava a mesma atenção para sua esposa. Talvez aquela mulher também tivesse alguns problemas para gerar, porque antes de ser velho com certeza ele foi novo e teve o seu vigor físico em perfeito estado, mas quando novo também não gerou. Então eu consigo detectar 2 problemas na vida daquela mulher: primeiro o seu marido já idoso, e depois possivelmente ela também tinha algum problema de gestação para engravidar. Do contrário, quando nova, e ele quando novo poderia ter gerado um filho engravidado, mas ali estava o problema, ali estava a raiz do problema naquela casa, naquela família. Queridos do Senhor, quando eu olho para a sua casa, quando eu olho para a sua família, eu não vejo problemas, eu não vejo. Você vem abraçado com seu esposo, você vem conversando com seus filhos para a igreja, estão todos juntos. Eu vejo famílias unidas, eu vejo famílias reunidas, marido abraçado com esposa, esposa abraçado com marido, eu vejo namorados juntos. Eu não vejo problema, eu não vejo. Você não tem uma frase estampada na testa dizendo: eu estou com problema, ou a minha casa está com problema. Eu não vejo uma frase estampada no seu peito dizendo: pastor, socorro.
Senhor, socorro, Deus, socorre a minha família. Eu não vejo, pelo contrário. E muitas vezes, queridos do Senhor, quando nós vamos questionar a respeito da família, ou mesmo quando você questiona a respeito da sua família, ou quando você é questionado a respeito da sua casa, da sua família, a primeira resposta é muito parecida com a mulher sunamita: está tudo bem, não tenho problema, moro no meio do meu povo, tenho meu marido, estou empregada, meu marido está empregado, tem um carro na garagem, a minha casa é quitada, ou meu apartamento está em dia, a minha conta está no azul, eu não tenho problema, minha esposa está na minha casa, meu marido está na minha casa, os meus filhos estão na escola, eu não tenho problema com o governo, eu não tenho problema com o governador, com o presidente, com o comandante, está tudo bem. Possivelmente essa é a minha e a sua resposta, queridos, mas quando nós vamos olhar para dentro da realidade de cada um, quando você olha para dentro da sua realidade, quando nós olhamos, nós vamos ver que muitas vezes nós precisamos sim de uma cura, de uma transformação, de uma mudança muito grande na nossa história, muito grande na nossa família. Nós precisamos começar a fazer como fez a mulher sunamita. Essa é a primeira coisa que eu destaco na mensagem dessa noite: reconhecer as falhas da nossa família, reconhecer as brechas da nossa família, reconhecer as enfermidades, as doenças da nossa casa, reconhecer os problemas que eu enfrento no meu seio familiar. Amados do Senhor, essa mulher demorou, mas reconheceu. Essa mulher demorou, mas ela teve que confessar: eu não tenho filhos. Ela demorou, mas ela teve que reconhecer: a minha família está caminhando para um lugar, está caminhando para uma direção problemática. Eu não vou dar posteridade para minha casa, eu não vou dar posteridade para o nome do meu marido, eu não vou ter quem cuide de mim na velhice, quem cuide do meu marido na sua velhice. Nós não vamos ter. O problema que hoje não é tão grande, amanhã ele pode se tornar uma grande luta, ou um grande problema na minha casa. A exemplo de Ruth, queridos, a exemplo de Noemi, a exemplo de Orfa, quando morreu o marido de Noemi, quando morreram os filhos de Noemi, Noemi se tornou amarga. Por quê? Porque na sua velhice ela não teria ninguém, porque na sua velhice não teria quem o cuidasse, quem zelasse dela. Ou seja, para a cultura bíblica, essa questão dos herdeiros da família é muito importante. Para a nossa cultura, talvez não seja, porém existem muitas outras questões, muitas outras realidades que são muito importantes e que precisam ser tratadas por Deus, precisam ser trabalhadas por Deus, precisam ser ministradas por Deus. Para Deus ministrar, Deus ter liberdade para entrar na minha realidade, na sua realidade, na minha família, na sua família, nós precisamos deixar Ele agir. E para deixar Deus agir, a primeira coisa é reconhecer que nós temos problema, que nós precisamos da ajuda de Deus na nossa vida. Eu não tenho filhos. Eu não tenho filhos daquela mulher, ou ela não tem filhos. A realidade dessa mulher pode exemplificar o quê? A falta de comunhão do seu lar, queridos. O afastamento do seu marido, o distanciamento da sua esposa, o esfriamento na convivência conjugal. Pode representar o distanciamento que você tem vivido dos seus filhos, o distanciamento que você tem vivido dos seus pais, o distanciamento que muitas vezes tem sido cada dia maior, e que amanhã pode ser um grande problema se nós não detectarmos hoje. Se aquela mulher, queridos, ouça bem, não tivesse detectado quando o seu marido velho, depois de morto, Deus não daria filho para ela, eu tenho certeza disso. Deus não daria filho para essa mulher. Ele pode,
mas não é esse o plano de Deus. Enquanto nós estamos vivendo o processo de família, existe saída, existe solução, existe cura, existe libertação. Sabe aquela situação que você vive dentro do seu lar, a falta de comunhão, a falta de unidade, a falta de parceria, a falta de conversão, a falta de amor, a falta de diálogo, tudo isso pode ser transformado por Deus. Primeiro passo, reconhecer. Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti. Primeiro passo, eu reconheço que eu preciso de Ti. Porque quando nós reconhecemos isso, é o começo de uma reviravolta na nossa história. É o começo de uma transformação na nossa história. É o começo de uma mudança na nossa história de vida. Esse é o primeiro passo para uma família na presença do Senhor. Reconhecer que nós temos problema. Depois, queridos, vem o segundo passo. E o segundo passo é: ela disse: vejo que este passa sempre por nós, é santo homem de Deus. Eliseu não era ninguém mais, ninguém menos do que o representante direto de Deus. Nos dias do profeta, dos profetas, o profeta representava Deus. Ele era a representação direta de Deus, meu irmão e minha irmã. E aquela mulher reconhece isso, Deus na vida de Eliseu. Você está convidado nessa noite não a reconhecer Deus na vida de outro, mas reconhecer Deus na sua vida. Você precisa começar a partir de hoje a desejar, a necessitar, a buscar, a atrair a presença de Deus para dentro da sua vida, para dentro da sua casa. Pastor, eu já sou crente, pastor, eu já dou lugar para Deus na minha vida. Peraí, nós vamos entender que isso tem que ser bem profundo. Nós vamos entender que isso é muito além do que apenas uma religião, apenas um momento com Deus, mas é algo que tem que ser profundo. Quando ela disse: eu reconheço que Ele é santo homem de Deus e que nós devemos ter um lugar para Ele aqui em casa, é o mesmo que você disser: eu reconheço Deus na minha vida e Ele precisa ser governo na minha vida, Ele precisa morar na minha casa, Ele agora tem o lugar da autoridade dentro da minha família. É a mesma coisa de eu e você declarar isso. A partir de hoje não vamos mais viver como se Deus fosse apenas um hóspede de passagem que vai e vem, mas alguém que mora onde nós moramos, e Ele vai ser o governo na nossa vida. Amém, queridos? E olha só que a coisa vai se aprofundando, a coisa vai ficando séria demais. E se nós queremos o problema que detectamos resolvido, se nós queremos o problema que ouvimos, que reconhecemos resolvido, então reconhecer a necessidade de Deus é o primeiro passo para a solução do nosso problema. Reconhecer a necessidade de uma aliança com Deus é o primeiro passo para a solução de um problema. Hoje eu conversando com o irmão, ele falando a respeito de uma jovem que estava vindo na igreja, de repente parou. Ele falou com essa jovem hoje e ele me disse o seguinte: pastor, ela me disse que parou de vir à igreja porque ela estava com medo do compromisso. Ela parou de vir à igreja porque estava com medo do compromisso. Queridos do Senhor, não é ela a única pessoa. Muitas pessoas têm medo de fazer um compromisso com Deus, têm medo de se aliançar com Deus, têm medo de dizer: Senhor, a partir de hoje o Senhor vai ser o governo na minha vida, a partir de hoje é o Senhor quem vai comandar a minha história. Queridos, e se eu quero os problemas familiares da minha casa resolvidos, Deus tem que ser o governo da minha casa. Vamos colocar para Ele uma cama. O que a cama simboliza? Intimidade. Olhe como é que a coisa vai ficando afunilada.
intimidade com Deus, não é intimidade de casal, mas intimidade com Deus. Primeiro, Senhor, eu reconheço o teu governo, tu tens um lugar cativo na minha casa. Segunda coisa, eu não quero o Senhor apenas como Deus, como alguém que manda e eu obedeço, não, eu quero ter contigo uma intimidade, eu quero ter contigo um relacionamento verdadeiro, íntimo, próximo, um relacionamento de amigo, um relacionamento de filho, um relacionamento de quem tem uma comunhão verdadeira contigo. Meu irmão, eu te pergunto, você já se deitou com Deus? Você já viveu em intimidade com Deus? Calma, paz do Senhor, não é isso que você está pensando com Deus, não. Mas é viver uma intimidade verdadeira, uma intimidade que só amigos têm, intimidade que somente os irmãos têm, intimidade que somente quando duas pessoas que se amam têm, a intimidade ágape, o amor de Deus encronhado em nós de tal forma que onde nós estamos, Deus está, onde Deus está, nós estamos, porque somos um na presença de Deus. E essa é a intimidade que Deus quer de nós. Eu estou com alguns amigos aqui, eu tenho que dar uma recuada quanto ao meu compromisso, porque meu amigo pode ficar com vergonha, eu posso ficar com vergonha do meu amigo. Não, eu não posso falar de Deus agora porque na minha casa não gosta, marido, sogra, sogro, não gosta. Então eu dou uma recuada. Quando se tem intimidade, não se recua. Quando se tem intimidade, paga-se o preço em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Intimidade é intimidade, queridos. E Deus nos chama para viver essa intimidade com o Senhor. Vamos colocar também, além de uma cama, uma mesa dentro do quarto. Mesa, meu irmão, para que você tem uma mesa dentro da sua casa? Você já observou que os momentos mais sérios da sua vida acontecem sentados ao redor de uma mesa? É lá que você se reúne para discutir negócios, é lá que você se reúne para discutir as contas, é lá que você se reúne para discutir o seu relacionamento quando a coisa está séria, é lá que você se reúne para comungar a parceria da sua família, é sentado à mesa que você vai viver um momento de aprendizado. É isso que Deus quer de nós. Você quer que os problemas detectados sejam resolvidos? Então comece a aprender de Deus. Espera aí, estou aprendendo que eu preciso tomar uma posição diante de Deus. Eu estou aprendendo que a palavra do Senhor diz isso. Eu estou aprendendo que se eu não fizer assim, amanhã vai dar um problema lá na frente. Queridos, quantas vezes você parou para aprender de Deus? Quantas vezes nós paramos para aprender de Deus? Para ler a palavra, para comer da palavra, beber da palavra, se alimentar dela. Quantas vezes? Nessa semana, quantas vezes? Neste mês? Neste ano? Observe, queridos, o quanto nós somos negligentes quanto a isso. O quanto nós somos negligentes. E ainda batemos no peito dizendo, eu sou crente. Ainda batemos no peito dizendo, eu estou com Deus. E ela diz mais, vamos colocar um candeeiro aqui dentro. A partir de hoje a minha casa vai andar na luz. Diga comigo, a partir de hoje a minha casa vai andar na luz. Quando ela diz vamos colocar um candeeiro, ela está dizendo, eu quero a minha casa na luz, eu quero a minha vida na luz. Quando você diz eu quero um candeeiro, você está dizendo, a partir de hoje a minha família vai andar na luz, a partir de hoje a minha casa estará na luz, a partir de hoje é a luz de Deus que vai brilhar na minha vida, a partir de hoje é a luz do Senhor quem vai refletir na minha história, vai refletir na minha família. Não é mais trevas, não é mais vida turva, não é mais vida de qualquer maneira, de qualquer forma, mas agora é vida na luz. Queridos, tudo isso só vai gerar uma coisa na nossa casa: vitória, bênção, conquista. Talvez tudo isso que eu estou dizendo, detectar o problema, convidar Deus para ser o governo, ter com Ele uma intimidade, sentar e ouvir de Deus, viver na luz, seja mais difícil do que pareça. Mas só isso é que terá o poder
de transformar a nossa vida, meu irmão e minha irmã. Somente isso é que vai ter o poder de trazer à nossa casa os nossos sonhos realizados. Observe comigo, queridos, depois que essa mulher fez isso, o que aconteceu com ela? O seu problema foi resolvido, o seu problema foi solucionado. Pastor, por que os meus problemas não desaparecem? Por que os meus problemas não somem? Por que os meus problemas estão sempre aí? Meus problemas, amados, os seus problemas já foram vencidos na cruz do Calvário. Os nossos problemas já caíram por terra, já foram derrotados. Os nossos problemas nada são diante do nosso Deus. O que nós precisamos fazer é tomar uma postura diferente na presença do Senhor, e é essa postura que vai mudar a nossa história. Amém, igreja? Josué declarou isso: os vespões foram enviados, mas e daí? Eu não vou servir a vespões, eu não vou servir aos deuses dos amorreus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu e minha casa servir ao Senhor é o que? É reconhecer o governo de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor é o que? É ter intimidade com Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor é o que? É aprender de Deus, é conhecer de Deus, é se aprofundar em Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor é o que? É andar na luz de Deus. Amém, queridos? Depois de um ano, para quem viveu uma vida ali suando para arrumar um menino, depois de um ano do dia que o profeta falou, a mulher deu à luz a um filho. A mulher gerou. A sua luta, o seu problema, a sua dificuldade foi resolvida pelo poder de Deus. Mas antes disso, preste atenção, queridos, ela não pediu filhos, ela só foi despertada quanto ao seu problema. Peraí, eu tenho um problema. Por mais incrível que pareça, na minha casa tem um problema, e esse problema está desencadeando outros problemas. Essa realidade está desencadeando outras realidades. Eu vou resolver esse problema e a minha vida vai ser abençoada, o meu casamento vai ser abençoado, os meus filhos serão abençoados. Às vezes a gente culpa o filho por não obedecer, quando o problema não começa nos filhos, o problema está desencadeando nos filhos, mas o problema começou na falta de autoridade dos pais lá atrás. Muitas vezes nós culpamos a rebeldia dos nossos filhos, mas não reconhecemos a falta de amor lá atrás. Às vezes nós discutimos a falta de um relacionamento sadio, marido e mulher, mas não reconhecemos. Quantas vezes tivemos a oportunidade de declarar o nosso amor à nossa esposa, ao invés de declarar amor, declaramos patadas, ou vice-versa. E depois o problema vai chegar, queridos, e cuidado, porque ele pode chegar num tempo em que não há solução. Detecte o problema hoje, reconheça o problema hoje. Pastor, o problema não sou eu, meu marido é que é velho. O problema não sou eu, o problema está no meu marido, então pague o preço por ele. Pague o preço. Pô, pastor, o problema não é meu, está na minha esposa, então pague o preço por ela. Está nos meus pais, paguem o preço por eles. Queridos, quando nós encontramos a raiz do problema, nós encontramos a solução para ele. Basta pagarmos o preço.